A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amado povo de Deus, povo que Jesus ama, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados, como sempre, a gente alegremente convida vocês para a gente ler e meditar na palavra de Deus. E você que através desse canal de comunicação, desse veículo de comunicação, gosta de nos ouvir. Então, neste momento, a gente vai ler e meditar uma porção da palavra de Deus para a honra e glória do Altíssimo, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, Criador da humanidade. Quando diz Criador de todas as coisas, é porque é o único Deus Criador de tudo e de todas as coisas. Então, louvado seja nosso Pai Celestial, louvado seja o seu Filho amado Jesus Cristo, que o próprio Deus nos constituiu como Salvador, como cabeça da Igreja, para a honra e glória do Pai. Então, meus amados, nós vamos ler e meditar, procurando aqui o livro dos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até onde Deus assim permitir que a gente leia. Efésios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, mas antes a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor sempre nos dá esta oportunidade riquíssima de estarmos comungando com a Tua palavra, lendo e meditando, nós que estamos através desse canal fazendo isto agora. E todos aqueles que estão nos ouvindo através desse veículo de comunicação, sintam-se abençoados em Teu nome, ó Pai. Dai-nos o Seu Santo Espírito para que assim a gente entenda a Sua palavra como verdadeiramente é, porque a Sua palavra é a verdade, para a honra e glória do Seu nome e para o bem de todos nós que fazemos parte da Sua Igreja. Nos abençoa, Deus, nos dai sabedoria para a gente entender a Sua palavra como realmente ela é, para a gente entender o Seu falar conosco como realmente o Senhor quer que a gente entenda, e através de Seu Santo Espírito o Senhor nos revele o Teu querer em nós, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos e tudo nós te pedimos e tudo nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho querido e nosso Salvador, que o Senhor nos deu, o cabeça dessa igreja, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Amém. Meus irmãos, a gente vai ler e meditar em uma epístola escrita por um grande servo de Deus, apóstolo Paulo, que quando aqui na terra estava, escreveu várias epístolas para igrejas que estavam localizadas em cidades diferentes, como por exemplo em Gálatas, em Colossenses, enfim, muitas outras igrejas, mas a que a gente vai ler hoje é uma epístola que ele escreveu à Igreja de Jesus Cristo que estava em Efésios. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até onde Deus assim permitir que a gente leia, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. O título da leitura: As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Louvado seja o Pai. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das nossas ofensas, ou seja, dos nossos pecados, que foram remidos através do sangue do seu Filho querido, o Cordeiro que o Senhor nos deu para perdão de nossos pecados e lavagem de nossos pecados, desse povo que compõe a sua igreja. Segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que Ele propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Continuando o texto, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, os quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a esperança da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e todo potestade, o poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus constituiu Jesus como governo da igreja, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Glória a Deus, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra. Meus amados irmãos, apenas um dos vários textos já a gente leu aqui, falando na predestinação, que é muito bíblica, que é muito fundamentada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, também escreveu aos Romanos, citou exemplos de predestinação. O próprio Cristo, o Salvador
de todos aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus, ele veio 100% predestinado. A palavra de Deus diz que Cristo estava nos planos de Deus desde a fundação do mundo, para vir ao mundo como cordeiro e morrer e ressuscitar pelos salvos, fazer o sacrifício de salvação por todos aqueles que Deus assim determinou. E desde a fundação do mundo, aqueles que são salvos estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E é por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm, e eu conheço todas elas pelo nome. Por quê, meus irmãos? Porque o nome de todas as ovelhas que o Pai entregou para Jesus salvar estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo segundo a presciência de Deus. Desde a fundação do mundo, que Jesus já estava predestinado para vir em forma de carne e sangue, para a palavra de Deus se fazer carne nele, e assim ele pregar esse evangelho, e através de seu sacrifício na cruz, como cordeiro, morrer por aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus pelos salvos, para formar um corpo dos salvos. E esse corpo é a igreja que Deus constituiu Cristo como cabeça. E então, meus irmãos, a gente vê que tudo que Jesus veio e fez aqui já estava predestinado pelas Escrituras Sagradas, que Deus assim predestinou e ordenou através dos santos profetas. Alguns exemplos a gente coloca, como ele tinha que nascer em Belém, e ele nasceu em Belém. As Escrituras já diziam que ele ia nascer em Belém da Judéia. As Escrituras diziam que ele ia ser levado a Nazaré, quando ele foi perseguido como criança, que Herodes queria matar. O anjo do Senhor apareceu ao pai adotivo José e pediu para levar ele para Nazaré, porque Herodes queria matar o menino, mas não conseguiu, e ninguém conseguiu matar Jesus antes do tempo determinado pelo próprio Pai. Até que procuraram perseguir, procuraram lançar pedras, mas só aconteceu a morte e ressurreição no dia predeterminado pelo Pai. Jesus foi levado para Nazaré porque as Escrituras Sagradas falavam através de seus santos profetas, já predestinados pelas profecias, que ele seria chamado Nazareno. Naquela hora que Jesus manda os seus discípulos pegar um jumentinho para ele entrar em Jerusalém, montado no jumento, as Escrituras já predeterminavam com antecedência que ele entraria em Jerusalém em um animal de carga, e aconteceu. As Escrituras já predeterminavam que Jesus ia nascer filho de uma virgem, a virgem ia conceber, ia dar à luz, e Jesus nasceu filho de uma virgem. Tanto é que o anjo do Senhor ordenou a José em sonho, a mandado de Deus, que levasse Maria para casa e assumisse ela como esposa, porque o que nela estava era obra do Espírito Santo, como as Escrituras já diziam, se cumpriu. E depois que as Escrituras se cumpriram, depois que Jesus nasceu, filho de uma virgem, depois que Maria concebeu de Jesus virgem pelo Espírito Santo, os outros irmãos de Jesus, os filhos de Maria com José, somente Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas quando a palavra se cumpriu, que Jesus nasceu, José não podia ter relações sexuais com Maria até que Jesus nascesse, para se cumprir as Escrituras. Depois que as Escrituras se cumpriram, que Jesus nasceu filho de uma virgem, foi concebido de uma virgem, concebeu de Jesus, Jesus nasceu, as Escrituras se cumpriram, o casamento de Maria com José continuou firme e forte com as bênçãos de Deus. O casamento autorizado por Deus através do anjo em sonho, que ele podia levar
Maria para casa e assumir como esposa. Depois do nascimento de Jesus, os outros irmãos de Jesus foram gerados dentro do casamento, sem pecado nenhum, porque o sexo dentro do casamento é bênção de Deus. O casamento foi Deus que instituiu para os fiéis assim não pecarem, mas viver através dessa instituição que forma família abençoada por Deus através do casamento. Deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa, disse Deus, e através dessa união passa a ser uma só carne, e através dessa união passam a gerar filhos, casamento abençoado por Deus, homem e mulher. E diz a palavra de Deus: homens ou maridos sejam esposos de uma só mulher, e que a mulher seja esposa de um só homem, para que as bênçãos de Deus se cumpram no santo matrimônio, que o leito permaneçam puro, maridos e mulher se respeitando, se amando, marido amando a sua mulher como Cristo ama a igreja e deu a vida por ela para preservar a sua igreja pura e imaculada. Assim o marido também deve zelar pela esposa, amar a sua esposa, e através do casamento ela continua sendo pura e imaculada, porque dentro do santo matrimônio constituído por Deus, o sexo não é pecado. Fora do casamento é maligno. O sexo fora do casamento é traição. Não é da parte de Deus a traição, mas a fidelidade é abençoada por Deus. Mulher, seja fiel a seu esposo. Homens, marido, seja fiel a sua esposa, e assim seus filhos são abençoados por Deus. Ensina essa doutrina para que seja uma família abençoada. Então aqui diz que fala o texto sobre a predestinação, que o povo de Deus já foi predestinado desde a fundação do mundo. Deus de antemão, em outro texto, fala que Deus já criou os vasos de desonra e suportou os vasos de desonra para derramar sobre eles a sua ira. E o cálice da ira do Senhor está preparado para que no dia da segunda vinda de Cristo seja derramado nos filhos da desobediência, naqueles que não aceitaram a palavra de Deus, que não aceitam Jesus Cristo, os conselhos e a palavra de Deus que se fez carne em Cristo e permanecem no mundo pecaminoso. Mas os que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus, eles receberam ouvidos para ouvir e entendimento dado pelo Espírito Santo, porque como disse Jesus, que o Espírito Santo não seria dado para o mundo pecaminoso, mas para aqueles para quem o Pai determinou. Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, diz que aquilo ali, eles não estavam bêbados como eles estavam pensando, aquela multidão, mas Pedro explicou que aquilo ali era uma realização das profecias que Deus falou através do profeta Joel, que derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. E ali o Espírito Santo desceu e Pedro disse que o Espírito Santo era para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Jesus disse que não ia dar o Espírito Santo para o mundo incrédulo, mas dava o Espírito Santo para o povo dele. Antes de Jesus vir ao mundo, já falava que Jesus vinha falando em parábola para que nem todos entendessem, mas só aqueles que estivessem determinados pelo Pai. Por isso Jesus veio falando em parábola, e Jesus em particular explicava em casa as parábolas aos seus discípulos e dizia: a vós é dado conhecer o reino, mas para eles não. Por isso que Jesus veio falando em parábola, para que nem todos entendessem e não se convertessem a Deus, porque existe o trigo, que é a plantação que Deus plantou já de antemão, e existe o joio, que é a plantação que o adversário plantou. Então, meus irmãos, o joio, que é um povo que não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, não vai ouvir, mas o trigo, que é a plantação que o Pai plantou, prospera, dá frutos, e esses frutos são colhidos por Jesus para os celeiros do Pai. Mas as árvores que não dão frutos
são aqueles desobedientes à palavra de Deus que não vêm. Não vem porque não tem ouvidos para ouvir, não vem para crer e obedecer, não renuncia às obras que não agradam a Deus e permanece na incredulidade. Esse aí, no dia da segunda vinda de Cristo, vai ser cortado pela raiz e lançada no lago de fogo, porque é a árvore que não dá fruto, e a árvore que não dá fruto é lançada no fogo, porque não foi o Pai que plantou. Mas a planta que o Pai plantou, como Jesus disse, prospera, dá frutos e serão levados para os celeiros. Ninguém conhece o Pai se não for através do Filho, e ninguém vem ao Filho sem que o Pai enviar. Isto aí é dito pelas Escrituras e é verdadeiro, e Jesus conhece todos os que são seus pelo nome. Desde a fundação do mundo, porque o Pai entregou para que ele salvasse. Então, meus irmãos, não adianta concorrência das denominações, pensando em perder membros. Olha, quem é salvo e determinado por Deus, no tempo determinado por Deus, eles passam a crer na palavra e obedecer, e vêm fazer parte do corpo de Cristo, deixando o mundo pecaminoso. Porque Jesus não veio trazer paz à terra, não. Quem falou foi ele, o próprio Jesus. Ele veio trazer divisão entre o pai e o filho, entre a nora e a sogra, e aquele que ele tirar do mundo para fazer parte do corpo de Cristo, às vezes pode conhecer o inimigo do ser humano, seus da própria casa. Às vezes ele pode salvar até a casa toda, se estiver nos planos determinados por Deus, ele e toda a sua casa. E às vezes pode estar nos planos de Deus para apenas um ou dois serem salvos, quem sabe é Deus, mas aqueles que são salvos, os inimigos do homem, são os da própria casa, diz a palavra, porque a predestinação é bíblica, desde a antiga aliança, que tanto o Cordeiro veio predestinado para fazer tudo que já estava escrito, como por exemplo ali na cruz, quando fizeram um jogo lá para disputar as vestes de Jesus, aquilo ali já estava escrito que ele ia ser posto entre dois malfeitores e interceder por eles, por aqueles que o crucificaram, como ele diz: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Tudo determinado por Deus não adiantam confusão, disputas, não. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e no tempo determinado vão ser salvos por Deus, porque o poder de Deus é infinito. Todos os de Deus ouvirão a voz de Deus e vêm no tempo determinado até a vinda de Cristo. Porque ao anjo, lá em Apocalipse diz, foi dado ordem para não danificar nem o mar nem a terra, até que o último de Deus fosse selado na terra. Então, quando o último de Deus for selado, for salvo, aí há uma determinação de Deus para a vinda de Jesus, para ele vir separar o trigo do joio. O trigo, que é a plantação que o Pai plantou para agora, e o joio para ser lançado no fogo. Ele vem separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas que é tida também como o povo dele. Vai colocar à direita as ovelhas. E vai dizer às ovelhas: vinde bendito de meu Pai. E vai levar para a glória. Para ocupar o lugar abençoado por Deus, que está preparado para o povo determinado por Deus para serem salvos, as ovelhas. E aos cabritos ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos. Ocupar o lugar que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Mas ele argumenta isso aí e diz que o seu povo ouve a voz dele e vem no tempo determinado por Deus. Jesus disse que no dia de sua vinda vai reunir todas as ovelhas dele, de todos os cantos da terra, e vai formar um só rebanho. Vai destruir o rebanho que não pertence a ele e vai levar para a glória os que pertencem. Vai haver um só pastor e um só rebanho. São palavras de Deus, ninguém pode reafirmar,
Não adianta as denominações estarem concorrendo para ver quem tem mais membros. Ora, não adianta ter uma congregação cheia de membros se não são todos salvos. É a gente crer no Senhor, se entregar a Ele e saber disso, que Deus salva quem quer. Como Ele disse a Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem me apraz, de quem eu quiser ter misericórdia. A Bíblia fala naqueles dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, que antes deles nascerem, eles não tinham praticado mal nem o bem, nenhum dos dois. Mas Deus já escolheu Jacó antes de seu nascimento e disse: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Isso é predestinação, gente. Isso é predestinação, que não é o ser humano que salva. O ser humano, o povo de Deus, a igreja de Deus foi ungida para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas quem convence o ser humano, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É quem convence, quem faz entender os que são de Deus, ouvir e entender a palavra de Deus, crer e deixar o mundo pecaminoso para serem salvos e fazerem parte do corpo de Cristo. É bem certo a gente deixar claro que Jesus não veio trazer paz à terra, veio causar divisão, tirar um povo do mundo pecaminoso para purificar, para lavar com seu sangue, através de seus ensinamentos, com o Espírito Santo, fazer entender e crer na palavra de Deus para serem salvos e fazer o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo não pode mais haver divisão, porque é uma unidade, é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi assim que Jesus nos ensinou, e os que são de Cristo obedecem a palavra de Deus, obedecem os seus ensinamentos e amam obedecer a Deus. Vêm com espontaneidade, com amor a Deus sobre todas as coisas, para praticar o bem, não para parecer aos homens, mas para servir a Deus em espírito e em verdade, conforme assim o Senhor da glória nos ensinou. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com todos vocês também, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, igreja.